Artigo sobre a diferença da economia criativa entre países desenvolvidos e emergentes. A economia criativa, fundamentada na geração de valor por meio de ideias, inovação e capital intelectual, desempenha um papel central no desenvolvimento econômico global, mas manifesta-se de maneiras distintas em países desenvolvidos e emergentes. Essa disparidade é resultado de diferenças estruturais, níveis de investimento, maturidade de mercado e políticas públicas voltadas para a promoção de setores criativos, que incluem cultura, tecnologia, design e mídia digital. Nos países desenvolvidos, a economia criativa caracteriza-se pela integração avançada de tecnologia, infraestrutura robusta e cadeias produtivas bem estabelecidas. A presença de ecossistemas de inovação maduros, compostos por universidades de ponta, centros de pesquisa e políticas de incentivo à propriedade intelectual, favorece o crescimento de indústrias criativas com alta capacidade de exportação e geração de renda. A existência de mercados consumidores sofisticados e com maior poder aquisitivo permite a valorização de produtos culturais e tecnológicos, promovendo uma relação simbiótica entre criatividade e tecnologia de ponta. Setores como cinema, games, design de produtos e softwares criativos beneficiam-se de ambientes regulatórios que protegem direitos autorais e garantem a remuneração justa pela inovação. Em contrapartida, nos países emergentes, a economia criativa frequentemente enfrenta desafios estruturais, como acesso limitado a financiamento, infraestrutura tecnológica insuficiente e baixa proteção legal para a propriedade intelectual. Esses fatores limitam o potencial de inovação e dificultam a competitividade no cenário internacional. Contudo, as economias emergentes também demonstram características únicas e vantagens competitivas significativas, como a rica diversidade cultural e o dinamismo das economias informais, que possibilitam a criação de expressões culturais autênticas e produtos criativos de grande apelo global. Um exemplo notável é o setor de artesanato e design sustentável, que, em países emergentes, aproveita recursos naturais e saberes tradicionais para produzir itens de valor agregado voltados para mercados internacionais preocupados com práticas de comércio justo e sustentabilidade. A integração dessas atividades com modelos de economia circular pode alavancar o crescimento sustentável, promovendo a reutilização de recursos e a inovação em processos de produção. A diferença nos modelos de governança e políticas públicas também é marcante. Países desenvolvidos investem significativamente em programas de fomento ao empreendedorismo criativo, educação especializada em economia criativa e incubadoras de startups voltadas para setores inovadores. Em contraste, as economias emergentes frequentemente carecem de políticas coordenadas e estruturadas que promovam esses setores, o que gera uma lacuna na competitividade global. Ainda assim, iniciativas de base local e parcerias internacionais têm demonstrado potencial para acelerar o desenvolvimento criativo por meio de políticas inclusivas e colaborativas. Outro fator diferencial é a capacidade de digitalização e adaptação às tecnologias emergentes. Em economias desenvolvidas, a adoção de plataformas digitais e inteligência artificial já é uma realidade consolidada, permitindo a automação de processos criativos e a ampliação do alcance global. Por outro lado, nos países emergentes, a falta de conectividade universal e o custo elevado de tecnologia limitam a democratização do acesso a ferramentas criativas. No entanto, o crescimento do uso de dispositivos móveis e a inovação orientada para a resolução de problemas locais demonstram a resiliência e a criatividade adaptativa dessas nações. As cadeias globais de valor e a interdependência econômica trazem oportunidades para que países emergentes fortaleçam seus setores criativos por meio da exportação de conteúdos culturais e serviços digitais. Exemplos incluem a expansão do mercado de produção audiovisual, a gamificação de experiências educacionais e o desenvolvimento de soluções de design sustentável. A cooperação internacional e as redes de conhecimento global são essenciais para capacitar talentos locais e integrar economias emergentes ao fluxo global da economia criativa. Por fim, a transição para uma economia criativa mais equitativa e integrada exige que países emergentes desenvolvam estratégias focadas na educação para a inovação, aprimoramento da infraestrutura digital e fortalecimento da proteção à propriedade intelectual. Investimentos públicos e privados devem ser orientados para fomentar a criatividade como ativo econômico, promovendo o crescimento sustentável e a inclusão social. Em suma,
A economia criativa apresenta-se de maneira desigual entre países desenvolvidos e emergentes, refletindo variações nas condições econômicas, políticas e culturais. Com estratégias bem planejadas e cooperação internacional, é possível reduzir essas disparidades e ampliar as oportunidades para que a criatividade humana se transforme em uma força global de transformação econômica e social. Texto original disponível no blog Joaquim Carlos Lourenço.